Olá, pessoal! O segundo roteiro de matemática é uma revisão de produtos notáveis que vocês estudaram no oitavo ano do ensino fundamental. Então, aqui no primeiro caso, nós temos o quadrado da soma de dois termos. Então, a mais b elevado ao quadrado. O a e o b podem ser números quaisquer. Então, como que eu desenvolvo isso daqui? A mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. Faço uma distributiva. A vezes a ao quadrado. A vezes b, ab. B vezes A, BA, e B vezes B, B ao quadrado. Esses dois valores do meio são iguais, porque o produto de dois números, a ordem não altera o resultado. Então, A vezes B é igual a B vezes A. Daí eu junto esses dois, a resposta de A mais B ao quadrado fica assim. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui nós vamos utilizar então nos exercícios. Por exemplo, nesse, 3 mais x elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro, 3 ao quadrado é 9, mais 2 vezes 3 vezes x, 6x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Então, eu consegui escrever essa soma aqui ao quadrado nesse formato aqui, que é o mesmo formato aqui da explicação, ó, do quadrado da soma. Daí, nós vamos para o segundo caso. Quadrado da diferença. Então, a menos b ao quadrado. Eu também vou fazer uma distributiva. A menos b vezes a menos b. A única mudança é que aqui vai ficar menos e aqui menos. Então, eu vou juntar esses dois e vai ficar a menos b ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou aplicar isso daqui, nesse caso aqui, 3x menos 5 ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, é 9x ao quadrado. E duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos duas vezes 3x vezes 5, dá menos 30x. E o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, é 25. Então, eu consegui escrever essa diferença ao quadrado no mesmo formato aqui, ó, da teoria dessa figurinha azul. Então, sempre assim, a teoria eu vou aplicar na prática aqui nas continhas. Aí nós temos o terceiro caso, o produto da soma pela diferença. Então, eu tenho A mais B vezes A menos B. Lembrando que produto é multiplicação. Então, A mais B vezes A menos B, quando eu fizer a distributiva, vai ficar dessa forma aqui. A ao quadrado menos AB mais BA menos B ao quadrado. Aqui eu tenho que AB e BA são iguais, só que os sinais são opostos, menos e mais. Quando eu tenho números iguais de sinais opostos, cancela. Por quê? Menos 1 mais 1 é 0, menos 2 mais 2 é 0. Então, aqui é a mesma lógica. Dois números iguais de sinais opostos, então fica igual a 0, ou seja, cancela. Sobra o quê? A mais B vezes A menos B é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, sempre que eu tiver produto da soma pela diferença, a resposta fica nessa forma aqui. Então, nós temos exemplo aqui a seguir, ó. X mais 5 vezes x menos 5. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 5 ao quadrado é 25. Então, pronto. Já consegui escrever aqui o polinômio, que é a resposta dessa continha aqui de multiplicação. Daí nós temos esse exemplo aqui do quadrado. Qual monômio representa a área do quadrado? Monômio é uma expressão algébrica de um único termo. Então, eu tenho lado valendo 2x em centímetros. Como que eu calculo a área do quadrado? Lado vezes lado. Então, ó, 2x vezes 2x, 2x elevado ao quadrado é 4x ao quadrado e a unidade centímetros quadrados. Lembra que a área sempre é uma unidade ao quadrado. Volume é ao cubo. Nesse caso, é ao quadrado. Aí, o item B pede qual polinômio é a área desse quadrado se eu diminuir 5 centímetros o lado. Então, 2x menos 5 é o novo valor do lado. Aí eu vou calcular a área. 2x menos 5 vezes 2x menos 5. Então, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Aí, olhando lá atrás na explicação, eu consigo escrever como o quadrado do primeiro, 4x ao quadrado,
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar menos 20x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 25. Então, o polinômio que expressa a área do quadrado, nesse caso aqui do item B, é esse daqui. E a unidade da área, centímetros quadrados. Aí nós temos outro exemplo, que vocês vão analisar com calma também, sempre usando lá as teorias lá de trás, do produto da soma da diferença e da soma pela diferença. Faturação. Faturação é uma forma de escrever simplificada ou de uma forma que a gente consiga visualizar melhor aí as expressões algébricas. Então, nesse caso, eu tenho 2x mais 2y. Como que eu fatoro isso? Como que eu escrevo isso com um termo em evidência? Então, quem é o termo em comum aqui? Ó? É o número 2. O x e o y é diferente. Então, eu coloco 2 em evidência, multiplicando quem? 2x, quando eu divido por 2, sobra o quê? O x. Então, o x vem dentro do parênteses. E 2y dividido por 2, sobra quem? O y. Então, fica 2 vezes x mais y. Quando você fizer a distributiva aqui, o resultado dá exatamente esse daqui, 2x mais 2y. Então, eu consegui escrever o polinômio de uma forma fatorada aqui com o termo em evidência. Aqui está explicando bem passo a passo ó, como faz aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui não é tão evidente assim. 6 e 8. Qual é o valor em comum entre eles? É o 2, porque os dois são pares. E aqui nas letrinhas, o A é o mesmo para os dois termos, o x e o y não. Então, quem é o fator em comum? 2A. E aí o que eu faço? Eu divido 6ax por 2a, 6 dividido por 2, 3, a dividido por a cancela e sobra o x, então 3x. Aí eu faço 8ay dividido por 2a, 8 dividido por 2, 4, a dividido por a cancela e y sobra, então fica 4y. Então eu consegui escrever esse polinômio aqui, que é uma soma, fatorado dessa forma aqui. 2a vezes 3x mais 4y. E aqui está bem explicadinho. Ó. 3x é isso daqui dividido por isso, e 4y é isso dividido por isso. Então, conseguimos fatorar aqui o polinômio. E aqui temos outro exemplo de fatoração de polinômio. Aí vocês podem ir com calma. E aqui sempre tem que lembrar, ó, quando eu divido potências de mesma base, que eu vou subtrair os expoentes. Então, aqui, a quarta dividido por a ao quadrado, vai acontecer o quê? Eu tenho que copiar a base, que é o a, e fazer 4 menos 2, 2. A ao cubo dividido por a ao quadrado, eu copio a base, que é o a, 3 menos 2 é 1. Então, a elevado a 1 é o mesmo que a. Então, aqui nesse caso, eu tenho que lembrar que a divisão de potências de mesma base, eu tenho que subtrair os expoentes, tá? Nesse caso aqui. E nós temos resolução de equação de segundo grau por fatoração. Então, sabendo fatorar polinômios, igual ao caso anterior, olhando aqui eu tenho x ao quadrado menos 16 igual a zero. Olhando aqui x ao quadrado menos 16, se vocês compararem lá atrás, é o terceiro caso, produto da soma pela diferença. Então, eu consigo escrever isso daqui como uma soma multiplicado por uma diferença. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É o x. E quem é a raiz quadrada de 16? É o 4. Por quê? 4 vezes 4 dá 16. Então, eu escrevo x mais 4 vezes x menos 4 igual a zero. Daí, como que eu descubro as soluções dessa equação aqui de segundo grau? Eu penso assim. Para o resultado dar zero, um desses dois aqui tem que ser zero. Então, se x mais 4 é zero, qual o valor de x? Nesse caso é menos 4. Se o x menos 4 for igual a zero, qual o valor de x? Aí o x tem que ser 4. É só substituir aqui, vocês vão ver que dá zero. Então, nós temos duas soluções diferentes. X igual a menos 4 e 4. Então, o conjunto solução S dessa equação de segundo grau, x ao quadrado menos 16 igual a zero, é x igual a menos 4 e x igual a 4. Então, assim eu escrevo as soluções da minha equação de segundo grau. E usando fatoração, que é o terceiro caso, produto da soma pela diferença. Bom, daí nós vamos ter os exercícios que nós vamos aplicar tudo isso que a gente viu aqui agora no vídeo.